Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está nos assistindo aqui no ICCB Play. Eu sou Gabriel Monteiro, sou coordenador de expansão do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e tenho o prazer hoje de abrir esse bate-papo que é realizado pela filial regional do movimento que fica no Rio Grande do Sul. E vou pedir licença para me audiodescrever. Eu sou um homem branco, de pele morena, tenho 36 anos, cabelos pretos curtos, barba e bigode também pretos, completo, uma sobrancelha grossa. Estou vestindo um moletom cinza com uma camiseta branca. Ao meu fundo, apenas uma parede branca. E agradeço aqui, em nome do Instituto, Carol e Frederico, que aceitaram estar conosco para essa conversa. Agradeço também Suzane, que é uma conselheira extremamente atuante dentro da filial do Rio Grande do Sul. E vou passar a palavra para Eliane Dávila, que é a nossa liderança regional no Rio Grande do Sul. E desejo a vocês um ótimo bate-papo e que a gente consiga construir aí insights poderosos. Eli, com você. Muito obrigada, Gabriel. Agradeço mais uma vez as pessoas que estão nos assistindo aqui, né? Vai ser um bate-papo assim, ó, imperdível. Então, conto com o apoio de vocês aí para fazer desse momento aqui um momento muito rico, né? Eu sou a Eliane Davis, sou uma das lideranças aqui da filial do Rio Grande do Sul, né? Minha autodescrição, eu sou uma pessoa, uma moça, né? Vou dizer que é uma moça de mais de 40 anos, mas enfim, de pele branca, de cabelo claro, né? Estou com uma tela de fundo, né, que tem o símbolo do capitalismo consciente e também um quadrinho cheio de coraçõezinhos coloridos atrás, tem uma folhagem verde do meu lado esquerdo, e também estou com um blazer preto, né, e uma blusa também preta com umas manchas meio azuladas, enfim. Então, quero agradecer mais uma vez, né? E também convidar todos que estão nos assistindo aqui a se aproximar um pouco mais da nossa filial aqui no Rio Grande do Sul, né? Que a gente já está desde outubro do ano passado, né? Fazendo esses eventos e contatos, enfim, né? Trazendo aí a transformação aqui para o ecossistema rio-grandense. Então, quero parabenizar a Carol e também o Frederico por terem aceitado a falar sobre agronegócio, um assunto super importante, né? E tecnologia, hoje aqui com a gente, né? E também agradecer a Suzane, que vai ser a nossa anfitriã aqui, ela que deixa eu só descrevê-la aqui, ela é advogada, consultora jurídica, doutora e mestre em Direito Ambiental, conselheira e coordenadora do Instituto aqui do Rio Grande do Sul, do Instituto Capitalismo Consciente, filial RS, e também especialista em Direito Ambiental, Nacional e Internacional, especialista em Comunicação com o Mercado, bacharel em Comunicação Social, conselheira da filial do Capitalismo Consciente, aqui no Rio Grande do Sul, né? E também convidar todos que estão aqui com a gente, né? Para quem quiser seguir a nossa rede no Instagram, CC_RS_Rio Grande do Sul. Suzane, é contigo. Fique à vontade aí para conduzir o nosso bate-papo. Muito boa noite a todos. Eliane, muito obrigada. Caroline, Frederico, um super prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Gabriel, também. Bom, antes de tudo, também vou me descrever. Sou uma mulher de 39 anos, branca, de cabelos castanhos. Estou de camisa branca. Ao meu fundo, assim como a Eliane, tem uma parede de tijolinhos brancas com o símbolo do capitalismo consciente, um quadro com coraçõezinhos, com as cores também do capitalismo consciente, que é laranja, azul, vermelho, verde, e uma planta ao meu lado direito de folhas verdes. Pois bem, como todos nós sabemos, o capitalismo consciente, ele é um movimento global que visa justamente engajar as lideranças, especialmente as lideranças empresariais, na busca por modelos de negócios que sejam mais justos e que ofereçam ganhos, que a gente chama de jogo de ganha, ganha, ganha,
abundância, como o Solon, o nosso co-líder aqui da filial do Rio Grande do Sul, gosta bastante de falar, e a todos os stakeholders, né, todas as partes interessadas, e incluindo nisso o meio ambiente. E é claro, então, que esse olhar do capitalismo consciente, que produz alimentos para todas as pessoas ao redor do globo, não poderia fugir, né? Então, esse olhar para o agronegócio do capitalismo consciente é muito importante, por isso estou super empolgada com esse bate-papo hoje, louca para ouvir os nossos convidados. Mas é fato e notório que esse setor ele enfrenta diversos desafios e que exigem olhares cada vez mais atentos. Então, hoje o nosso bate-papo é justamente para verificar caminhos para um agro cada vez mais consciente. E para isso, então, nós temos nossos dois convidados. A primeira é a Caroline Luiz Pimenta. A Caroline, ela é graduada em agronomia, ela é mestre e doutora em ciências pelo programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais da Universidade Federal de Santa Catarina, atuou no laboratório de fitopatologia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC, onde ela desenvolveu pesquisas relacionadas com o controle alternativo de doenças de plantas. Ela é focada na propagação de manejos sustentáveis e na transferência de tecnologias para a agricultura, especialmente a agricultura familiar. Ela fundou a empresa Maneje Bem, a qual atua na facilitação de assistência técnica agrícola por meio de plataformas digitais, levantamento de dados e planejamento de ações ESG no campo. E eu vou dar um spoiler, mas eu vou deixar para a Carol nos contar um pouco mais, que hoje teve a brilhante notícia de que a Maneje Bem está entre as melhores empresas do Sistema B do ano de 2022, na lista do Best for the World. Parabéns, Carol, fiquei muito feliz com a notícia, mas quero que tu nos conte um pouquinho mais sobre isso. E também vamos ter o prazer de ouvir o Frederico Apolo Brito. O Frederico ele é cofundador e CEO da Elysius. Ele é economista especializado em finanças, trabalhando há 7 anos no agronegócio, desenvolvendo e levando tecnologias para agricultores, para técnicos, cooperativas e agroindústrias. Então, eu vou começar passando a palavra, como dizem primeiro as damas, né? Eu vou passar, então, primeiramente, a palavra para a Caroline. Gente, muitíssimo obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto que eu adoro, né? E é um assunto que está no meu dia a dia de trabalho. Me autodescrevendo, né? Um pouquinho, como os nossos colegas fizeram. Eu sou a Carol, eu sou uma mulher de 37 anos, morena, cabelos castanho escuro, olhos castanhos, estou de batom vermelho, com uma blusa branca, e atrás de mim tem só uma parede branca. Estou de fone de ouvido e eu acho que eu já falei a minha idade, né? Tenho 37 anos. Eu faço parte da Maneje Bem, eu sou, como a Suzane mencionou, né? Eu sou uma sócia cofundadora da Maneje Bem, que é uma empresa que visa o desenvolvimento de agricultores familiares no Brasil, né? Especialmente agricultores em vulnerabilidade. E como que a gente faz isso, né? A gente faz isso através da tecnologia. Então, através de projetos de responsabilidade social e ambiental que são implementados dentro de grandes empresas, de multinacionais, né? A gente desenvolve e leva informação para agricultores, né? Esses projetos são todos financiados pela indústria, né? E o grande objetivo é realizar a estruturação de cadeias produtivas. Então, um agricultor que lá não tinha uma grande condição, por exemplo, de baixa produtividade, vulnerabilidade social, enfim, diversas problemáticas, não só com relação ao meio ambiente, mas relacionada ao social, né? A gente leva uma tecnologia e um desenvolvimento para esses produtores, a partir desses projetos, né, que são financiados por essas empresas. Eles são os nossos grandes clientes, na verdade, né? Eles são os clientes pagantes e os nossos beneficiários são os produtores rurais familiares. Qual que é a grande interesse da indústria, no caso, de desenvolver esses produtores, né?
Primeiro que a gente faz a estruturação de cadeias produtivas e eles podem comprar matéria-prima desses produtores rurais e produzir um produto que tem efetivamente uma responsabilidade social e ambiental, né? Então, hoje eles podem adquirir esses produtos de uma forma mais estruturada, né? Garantir a matéria-prima e de quebra desenvolver esses agricultores e ter um produto socialmente correto, digamos assim, né? Que tem uma responsabilidade embutida. Então, esse é um dos nossos modelos de trabalho, né? Levamos esses projetos para essas indústrias de alimentos, que compram alimentos e bebidas, que compram essas matérias-primas e que desejam desenvolver os produtores. E um segundo modelo que a gente vem trabalhando muito não é só com a empresa de indústrias que compram esses alimentos, né? Mas como, por exemplo, empresas que têm o interesse de impactar no meio ambiente, por conta das ações que ela efetua ao redor das áreas de atuação da empresa, né? Então, como, por exemplo, mineradoras, a gente vem trabalhando bastante, então eles têm essa necessidade de dar uma contrapartida social, né? E também tem muitos projetos de responsabilidade ambiental que eles precisam traçar durante o seu caminho, né? Então, a Manegibem, ela vem trabalhando com isso nos últimos anos, né? Hoje a gente trabalha com empresas de diferentes setores, como eu mencionei, visando sempre o desenvolvimento desses agricultores e também da preservação do meio ambiente nos quais eles estão inseridos, né? Tudo isso através da tecnologia, o que é mais interessante, né? Que facilita o nosso trabalho. De um modo geral, resumindo, é isso que a Manegibem vem fazendo. Bacana. E, Carol, nos conta um pouquinho sobre esse prêmio que vocês receberam, esse reconhecimento recebido hoje. Nossa, hoje a gente está extremamente feliz, assim, foi uma surpresa para a gente, né? Porque a Manegibem, ela conseguiu a certificação B no início do ano, e já logo aqui, faz 6 meses que a gente conseguiu o certificado e a gente foi considerado, a gente está na lista das melhores empresas do Sistema B do ano de 2022 e fomos destaque, inclusive, entre as 54 empresas que foram destacadas, a gente foi destaque na nossa categoria, que é a categoria cliente. Ou seja, como a gente impacta o nosso produtor e também o cliente que a gente está trabalhando, né, que são as indústrias, a gente se destacou com relação aos demais, assim. Então, para a gente é super interessante, assim, é uma gratificação muito grande, é uma comprovação de tudo aquilo que a gente está fazendo está dando certo, né? E só falando um pouquinho também de como que funcionam esses projetos de desenvolvimento da Manegibem, a gente leva a tecnologia no campo, o agricultor ele acessa informações diárias sobre como que ele pode plantar, quais são as práticas ecológicas que ele pode inserir dentro do contexto dele, sanar as dúvidas de problemáticas. É uma verdadeira assistência técnica agrícola que acontece ali, de forma remota. Então, além de a gente fazer todo um processo de evolução da cadeia produtiva dele, a gente trabalha com um processo de transformação digital no campo. Porque aquele produtor que antes não tinha nenhum tipo de acesso a tecnologias para o próprio desenvolvimento, ele começou a ter. E aí muita gente pergunta para a gente, né? Isso é clássico, todo mundo pergunta, mas como se o produtor, ele muitas vezes, grande parte deles são analfabetos e grande parte vive numa situação de baixa conectividade. Como que vocês fazem isso para que eles usem o aplicativo de vocês, assistam um vídeo, consumam conteúdo, façam perguntas para o técnico de campo, né? Interajam com a tecnologia em si? Para a gente foi uma grata surpresa, né? Um dos primeiros pontos, a gente nunca desenvolveu uma tecnologia adaptada ao produtor, foi desenvolvida para ele, isso já facilita. Então, se eu desenvolvo uma coisa para ti, significa que ela vai ser boa para ti, né? A gente escutou tudo que o produtor precisava e todas as limitações dele, e desenvolvemos algo que é próprio para ele. Um segundo ponto é que a gente trabalha muito com a inclusão dos jovens e das mulheres, né, que elas, na grande parte delas, elas são, as mulheres dos agricultores, né, a grande parte são alfabetizadas, têm uma habilidade maior com tecnologia, e os filhos também. Então, essas pessoas, elas são incluídas dentro do projeto, não só o próprio produtor, ela se torna uma porta-voz e uma articuladora, né, e os filhos também, um articulador
da tecnologia para o produtor, e tem dado super certo. E aos pouquinhos, esses produtores, eles começam a utilizar a tecnologia também, né? Todo o nosso aplicativo, a nossa tecnologia é em áudio, então ele pode mandar áudio, ele não precisa saber ler, é muita figura, é uma coisa bem educativa, então ele consegue, a gente insere ele, né, de uma forma bem satisfatória. Muito bacana e absolutamente inclusivo, né? Que com certeza é ali uma essência também, né, do capitalismo consciente, é ser inclusivo, ter esse olhar para todos os stakeholders e esse carinho, né, para que todos realmente sejam considerados nessas relações empresariais em que o agro está incluído. E é extremamente importante isso. E eu sempre falo para todo mundo que quer começar a trabalhar com agricultura familiar, todo mundo chega para a gente, Carol, meu Deus, como é que vocês conseguem se comunicar com os produtores e fazer com que, né, eles utilizem ou isso e aquilo? Gente, é simplesmente a gente escutar, eu acho que é o primeiro passo, escutar a dor do produtor, escuta o que ele precisa, inclua ele. A gente não tem que inserir algo na vida dele, a gente que tem que se inserir, a gente que tem que inserir na vida deles e não eles na nossa, né? Então, a partir do momento que eu insiro na realidade dele, que eu me insiro dentro da realidade dele, eu entendo o que ele precisa. Eu não chego lá com uma solução pronta, com as coisas prontas e quero que ele engula aquela solução de toda maneira. Não, isso está errado, entende? Eu sempre falo muito sobre isso, que para a gente ter sucesso hoje em qualquer área, a gente precisa aprender a escutar, né? E aprender a largar aquilo que não deu certo, para tentar novas coisas, né? E é isso que a gente vem fazendo com os agricultores. E o legal disso tudo, tá, gente, que como que a gente gera impacto para a indústria, por exemplo, né? Todas essas informações que a gente está fazendo, conversando com o produtor, dentro de uma conversa onde a gente sabe a dúvida, a problemática, o que a gente levou para ele, todas as informações são dados que são coletados, né? Dados que são coletados e imputados dentro do aplicativo, alguns deles são rastreados dentro da conversa mesmo, outros é o próprio técnico de campo que insere, o produtor não faz nada disso, né? Não é o produtor que faz. Isso é tudo o nosso sistema ou nossa metodologia, onde a gente capta essas informações. Então, eu sei lá, por exemplo, qual tipo de doença e praga que deu lá no campo, se teve algum problema de irrigação, se ele está com problema na comercialização, na gestão da propriedade, todas as problemáticas dentro daquele sistema, daquela unidade de produção, eu consigo saber. Com esses dados, o meu técnico de campo olha dentro do dashboard e ele fala, Carol, nós temos esses problemas e essas potencialidades. O que a gente pode fazer? Vamos elaborar um plano de ação para aquela comunidade. A gente elabora um plano de ação que é educativa, onde a gente disponibiliza vídeos, interações educativas mesmo para esse produtor, né? Textos, áudios, enfim, atendimento técnico semanal para esse produtor e tudo mais, né? E aí a gente consegue acompanhar a evolução. Aquela ação deu certo? Deu, beleza, ele evoluiu. Bem-estar humano e bem-estar ecológico é o que a gente acompanha no final das contas. Bem-estar humano e bem-estar ecológico. Está melhorando? Nossa, que bacana, está melhorando. Então, a gente pega essa informação e isso a gente gera um relatório de sustentabilidade. E esse relatório de sustentabilidade é que a gente consegue comprovar junto com a empresa, para as empresas, para as indústrias. É isso que elas têm interesse, né? Na comprovação desse desenvolvimento social dessas comunidades. Super, super interessante, muito legal mesmo, Carol. E antes da gente, né, seguir prosseguindo no bate-papo, vou passar agora a palavra para o Frederico, para nos contar um pouquinho mais sobre Elísios, sobre o que tu faz no dia a dia. Legal. Buenas, gurias, tudo bem? É um prazer ser convidado aí para participar e falar um pouco do nosso trabalho. A gente fica feliz quando vem isso aí para nós, é um reconhecimento, né? Você está trabalhando e daí conversa, chamam você para falar sobre o que você está fazendo, né? Então, e também parabenizar ali a Carol com o trabalho. Eu sou muito, a gente é fã aí do pessoal da Maneje Bem, e isso aí tem muito impacto, né? Então, e a tendência é só crescer, graças a Deus, né?
Então, eu sou Frederico, né, como me apresentaram, eu sou economista, eu trabalho desde muito cedo, também sou jovem, eu tenho hoje 27 anos, empreendo desde os 16, né? Então, mas a empresa Elísios aí, a gente fundou, eu tinha 19 anos, e com o principal ponto, né, atrás de mim tem uma estufa, a gente começou nessa estufa, uma estufa de cultivo, dentro tem mudas de viveiro, mas a gente começou plantando tomate. Meus avós aí são do campo, meus pais do interior, eu acabei indo para a cidade e voltando querendo plantar tomate, então eles eram quase correr, né, gente? Mas foi muito proveitoso, a gente já de cara viu a necessidade de desenvolver tecnologias para o campo e como isso tinha falta, né? A gente começou a nós mesmos fazer orçamentos para sistemas no caso, como começou nossa empresa Elísios, né, que é sensoriamento e automação. Então, a gente começou buscando isso, a gente viu que era muito discrepante a diferença de equipamentos ao nível de tecnologia que a gente queria e o preço que a gente tinha que pagar, né? Então, a gente acreditava que existia tecnologia no mercado que poderia ofertar isso a um custo muito mais baixo. E isso aumenta a acessibilidade, né? A acessibilidade econômica, faz com que mais pessoas possam adquirir esses equipamentos, né? Além de ter tecnologia desenvolvida dentro do Brasil. Então, a gente começou com essa ideia, né? Tendo noção do tamanho do desafio, mas no fim, hoje a gente já tem 7 anos de empresa. Nós temos em torno de 3.500 usuários utilizando aí a plataforma. A gente tem diferentes perfis de produtores e temos alguns equipamentos aí implementados a campo, desde estações meteorológicas a sistemas de automação de irrigação e sistemas de automação de cultivos protegidos. Mas muito também de entender da nossa história que a gente se desenvolveu vendo os desafios do campo, que eu achei que a Carol trouxe isso muito bem. A gente sempre foi de perguntar, né, como esse modelo de startup, né, a gente sempre foi de cocriar, entender, conversar sobre, e nisso a gente foi se desenvolvendo. Então, hoje a gente se coloca muito como uma parceira de tecnologia no campo para os nossos clientes, né? Então, acaba que o pessoal nos traz desafios, a gente vai entendendo como a gente pode desenvolver soluções para isso, né, de uma forma bem por cima. Então, por isso que a gente acaba atendendo aí um leque de parceiros bem grandes, como foi apresentado, de produtor, técnico, cooperativa, agroindústria, cooperativa de crédito, entre outros. Então, isso é um pouco assim até onde a gente chegou, né? Hoje, muito do nosso trabalho, então a gente começou no hardware, conversando entre nós, né? Mas acabamos migrando para um braço bem forte em software, que também foi lidando com uma cooperativa de agricultura familiar, vendo os desafios, vendo que a gente tinha um equipamento que ainda não era custo acessível para eles. A gente viu aí a oportunidade de também desenvolver software, né? Isso aí já faz uns 4 anos e a gente deu essa pivotada, né? Que o pessoal chama do universo startup e começou a desenvolver esse tipo de solução, né? Então, a gente tem o caderno de campo digital que vai na mão do produtor e o sistema de integração ali para a cooperativa poder gerir e ter rastreabilidade do processo ali da fruta que eles estão comprando, por exemplo. Então, isso aí deu bem certo, né? A gente está crescendo dentro dessa área, estamos bem felizes assim, com os resultados que a gente está tendo e vendo como essa demanda e como o mercado está cada vez mais pronto para receber essas tecnologias. Como a Carol trouxe também, o produtor, sim, né, tem pouca conectividade, dependendo do celular pode ser um desafio, mas estão todos usando o WhatsApp e Facebook, assim, ó, né, a gente tá todo mundo, né, até a nossa avó tá usando o mesmo. WhatsApp. Verdade. Isso aí, nossa senhora, foi uma barreira que a gente transpôs por causa disso. Tem WhatsApp? Beleza, então a gente consegue, né? Perfeito. E é isso que é bacana, que é justamente, não existe uma forma, né? Existem adaptações à realidade. Então, vamos conversar com a realidade, porque assim nós conseguimos realmente transformar ela, né? Perfeito, perfeito.
A gente acredita muito que tem que ser acessível financeiramente, mas também acessível de usabilidade, né? Então tem que é um público diferente, né? O produtor é uma pessoa bem inteligente, ela é muito realista, ela vive num mundo muito real, entende as coisas, mas dependendo o formato ali, não está tão acostumado, né? Então você tem que pensar já uma usabilidade, uma acessibilidade na usabilidade, né? Então acho que isso é legal. Aí, engatando para falar sobre capitalismo consciente, a gente acredita que levar essas tecnologias que aumentam a produtividade no campo, otimizam o uso de insumos, otimizam o uso da mão de obra, são coisas que permitem ter um ambiente mais, vamos dizer assim, menos poluído, né? Você usar um defensivo só na medida que você precisa. Você fala de automação, se você só aplicar tecnologia de irrigação pode diminuir as tuas pragas, tem casos que diminui para zero, então a planta fica tão saudável que você não precisa aplicar nenhum defensivo. E isso não é aplicando outro tipo de insumo, mas simplesmente usando uma tecnologia de sensoriamento, por exemplo. Então, você tem como se tornar muito sustentável, né? Isso que a gente vê em agroindústrias e a gente vê o campo fazendo isso de forma muito forte. A gente sabe que 70% da água consumida no mundo é da agricultura, né? E se estima que 50% disso é desperdiçado por más práticas de uso. Então, nós sabemos que isso aí é um grande gap para a gente atuar. Então, é uso de insumos, né, alimentos. E, por fim, eu acho que nós também, por sermos mais jovens, assim, se falando de capitalismo consciente, a gente busca trazer sempre isso em tudo que a gente faz dentro da empresa, né? Não só... Então, ótimos relacionamentos com os nossos fornecedores, a gente busca ter com os nossos clientes, ter boas condições e saber trabalhar com as condições deles, ter uma conversa boa de cocriação. Eu acho que isso é um dos pontos de capitalismo consciente bem fortes. Nós, desde que começamos a empresa, eu acho que a gente faz cálculo para ver o que a gente vai implementar que vai diminuir o gasto de sacolas plásticas. Isso é algo que ninguém nunca pediu, mas é só para a gente saber que não dá, tem que otimizar isso, né? Não podemos ficar comprando muitos produtos químicos, temos que otimizar, ou usar folha reciclada. Então, coisas que parece muito específico, mas a gente acabou implementando por nós, né? Acho que isso é legal dizer. Não, muito bacana, e vocês falando aqui justamente nessa evolução da cadeia agrícola e no uso da tecnologia, capitalismo consciente, esse olhar para os stakeholders, eu creio assim que um ponto muito importante hoje, quando a gente fala sobre agricultura, é justamente essa cadeia, né? A cadeia na origem até onde ele é vendido. Porque daí nós estamos tratando com diversos stakeholders, o agricultor em si, o meio ambiente, o consumidor. Então, infelizmente, nós sabemos que aliás, tem 2 exemplos aqui de pessoas envolvidas levando excelentes soluções realmente sustentáveis para a agricultura, mas infelizmente nós sabemos, isso nacionalmente e internacionalmente, que a agricultura ainda está, infelizmente, muito associada ao desmatamento. Como o próprio Frederico colocou também, a própria questão dos recursos hídricos, né? A utilização dos recursos hídricos é enormemente voltada para a produção agrícola. As próprias emissões dos gases de efeito estufa, se estima que no Brasil a maior parte também dessa emissão, ela é oriunda de mudanças no uso da terra, na agricultura, o uso intensivo de pesticidas, agrotóxicos, também é um ponto altamente em discussão hoje, e aí a gente tem essa discussão sobre se os orgânicos dariam conta dessa demanda mundial, e aí nós temos um fator chave também, pensando na ótica do capitalismo consciente, que é a transparência ao consumidor. Como eu, como consumidor, consigo saber da onde está vindo aquilo que eu estou consumindo?
consumindo. Onde que foi plantado? É oriundo de uma área desmatada? Isso aqui foi ilegalmente retirado de áreas indígenas? Como que eu sei realmente o quanto de pesticida foi aplicado no meu alimento? A mão de obra empregada para cultivo deste meu alimento respeitou as normas trabalhistas, né? Está vendo o bem-estar das pessoas ou utilizou mão de obra infantil, né? Então, esses são todos pontos de extrema relevância e que têm que ser colocados na mesa. Inclusive, países como a Europa, como os Estados Unidos, estão começando a emitir normativas visando proibir a importação de commodities agrícolas oriundas de áreas desmatadas, especialmente de olho aí nas florestas tropicais, onde o Brasil está inserido. E aí, nesse sentido, eu queria ouvir de vocês como está a tecnologia voltada justamente para a rastreabilidade e quais os desafios que vocês enxergam nesse setor, porque antes de passar a palavra, só mais um ponto assim que me preocupa em relação às questões de rastreabilidade, que é meu tema de pesquisa também, mas que são as falhas, e aí a gente tem que pensar como que a gente corrige essas falhas, que é aquele famoso esquentar a coisa no meio do caminho, né? Então, por exemplo, eu produzo o gado numa área que foi desmatada ilegalmente, mas lá na metade da cadeia eu consigo inserir ele de alguma forma e né, com alguma documentação e vendê-lo como se tivesse sido colocado realmente, criado numa área de forma totalmente legal. Então, queria saber de vocês como está a tecnologia para a rastreabilidade, como vocês veem esses desafios, se vocês acham que a rastreabilidade é uma solução e como que estamos nesse caminho. Falando um pouquinho assim sobre, levando um pouquinho, puxando a sardinha para a agricultura familiar, que é meu foco de trabalho principal, pensando nas dificuldades relacionadas à rastreabilidade quando se fala da agricultura familiar, né? Grande parte das empresas, quando elas vão comprar, das indústrias, enfim, de alimentos, quando elas vão comprar alimento, enfim, a matéria-prima para a produção do seu produto, proveniente da agricultura familiar, muitas vezes ela compra de atravessadores ela não tem acesso, por exemplo, ao pequeno produtor, ao que está acontecendo lá na ponta com o pequeno produtor. Isso é uma coisa bastante difícil e real que vem acontecendo, né? Então, muitas vezes ele produz um determinado produto, eu sei que lá é milho, por exemplo, tem um monte de milho, eu comprei tantas 1.000 toneladas de milho no ano, comprei de tantos fornecedores, porém, esses fornecedores eles estão comprando de outros agricultores que são pequenos agricultores, e para chegar lá naquela ponta é muito difícil, né? É bastante difícil. E é por isso que a Managem está vindo hoje também para isso, né? Inclusive, uma das nossas propostas, como a gente tem grande acesso, por exemplo, não só por conta da tecnologia que é desenvolvida para o pequeno produtor, mas a metodologia de ação da Managem, né? Ela permite com que a gente consiga acessar esses pequenos produtores. Então, uma das propostas nossa é realmente eu pegar aquele fornecedor, por exemplo, de milho, enfim, e chegar até a ponta desses outros produtores que estão lá no campo, esses pequenos produtores, e capturar a informação dele. Eu acho que a grande dificuldade da coleta de dados desses pequenos produtores é difícil. Eu acho que o Frederico pode... A gente já até conversou sobre isso, né, Frederico, em outra ocasião com a tua equipe. Como é que vocês fazem para coletar dados de pequenos produtores? Como é que tu faz com que ele insira uma informação X dentro do teu aplicativo, dentro do teu sistema, né, para tu garantir determinadas questões, sem precisar que eu vá lá fazer uma auditoria, levantar dado e tal, né? Então, a gente está falando de 4,4 milhões de produtores, por exemplo, né? Então, como é que tu faz isso para garantir, né? Então, é um desafio e que a gente está se propondo a fazer, a Managem está se propondo a fazer pensando nos pequenos produtores, né? Quando a gente fala de grandes produtores, o negócio muda de figura, certo? A gente consegue botar na mão dele, inserir, dar uma tecnologia X, ele insere todas as informações necessárias, né? Para ter essa rastreabilidade. Ele consegue me dizer de onde que ele comprou, o que ele aplicou, quanto que ele aplicou.
Agora, quando a gente está falando com um pequeno produtor que não sabe nem ler e escrever, e eu pergunto para ele o que ele aplicou, ele não sabe nem o nome do produto, é uma coisa bem complexa, né? Bastante complexa. E delicada ao mesmo tempo. Extremamente delicada. Porque o que a gente vai fazer? Vai excluir esses agricultores da cadeia de fornecimento de alimentos? Né? Então, é um paradoxo, assim, às vezes, né? O que a gente tem que fazer é um trabalho lá de base de desenvolvimento desse produtor, inserir ele na cadeia, tentar estruturar, tentar buscar dados mínimos daquela propriedade, e aos poucos, com a evolução desse produtor, eu consigo entender um pouco mais do que está acontecendo naquela propriedade, ele consegue me informar mais e me dar mais informações para que eu tenha uma rastreabilidade efetiva. Né? Então, assim, a rastreabilidade, nesse contexto que eu trabalho de vulnerabilidade, ela é complexa e ela não vai acontecer do dia para a noite. Não é simplesmente eu chegar lá e coletar dados e informações daqueles produtores, porque não é assim. Né? Eu vou coletar dados e informações daquela produção mínimas, com a evolução desse produtor eu consigo capturar mais informações e gerar uma rastreabilidade real daquilo, né? Então, eu não sei qual que é a percepção do Frederico, mas eu acredito que ele compartilha um pouco comigo sobre essa dor da coleta de dados da agricultura familiar, né, Frederico? Legal. Eu acho que primeiro a Suzane falou, foi bem certa nos pontos ali, né? Quais são os desafios no campo. E realmente ele tem esse problema com pecuária, desmatamento. Hoje, desmatamento, a maior parte da emissão de gás carbônico ela vem do desmatamento, que é você tira a árvore que consome carbono e você queima ela, né? Então, você produz muito carbono. Então, isso é uma coisa que está sendo olhado muito, né? Você prejudica a flora ali e a fauna da sua região, e isso aí impacta muito negativamente todo o nosso Brasil, né? Eu acho que um dos grandes valores que no Brasil tem é a nossa Amazônia. E o que eu acho sobre tecnologia de rastreabilidade, né? A gente tem funcionalidade de rastreabilidade, então é legal que você falou sobre isso, né? A gente faz a gente hoje você tem a normativa de rastreabilidade no Brasil, que é a IN02, ela institui o que é a rastreabilidade do produto vegetal pronto, ou seja, o que é que você tem que anotar das sementes que você compra, o que você quer anotar do que você está aplicando ali, o que você tem que anotar para quem você vende, como você tem que fazer o processo de loteamento da sua produção. Então, e isso é um desafio, tem muitos produtores que acham que isso nunca vai ser implementado, e tem produtores que fazem isso desde 1980, por exemplo, né? Então, cada um é um jeito, né? Você vê esse É uma desafio. realidade, né? E aí a gente entra muito com a tecnologia para facilitar, né? Facilitar esses processos para ele fazer essa rastreabilidade de forma mais correta. Claro que a responsabilidade, no fim das contas, é sempre do produtor, né? Então, mas ele já está atendendo algumas partes ali, já auxiliam muito na visualização. Por exemplo, você trabalha com uma agroindústria que compra de 1.000 fornecedores, conseguir resumir um lote em 10 fornecedores é algo de grande valor, né? E poder saber se aí tinha um resíduo acima do permitido ou não, né? De qualquer forma, são feitas análises, geralmente, dentro das agroindústrias, então é cuidado isso, né? Porque acaba que o mapa Anvisa acaba pesando em cima dessas agroindústrias. Então, o que a gente vê em termos de tecnologia e rastreabilidade é um movimento, que nem a Carol também falou que trabalha com esse perfil, é um movimento que as grandes que acabam sendo mais pressionadas e elas vão fazer essas iniciativas de colocar essas tecnologias, as empresas que puderem otimizar e automatizar esses processos aí vão. E quando você fala de rastreabilidade, você fala de N tipos de formas de fazer rastreabilidade e de diferentes informações. Você pode fazer com satélite, né, georreferenciamento, você pode fazer também com papel normal, não precisa do QR Code, como todo mundo acha que precisa de ter um QR Code. Então, cada questão é uma questão, né? E a gente vê sim que daí o desafio realmente é a coleta no campo. A questão principal, né, pensando bem economicamente,
Hoje os custos de insumo estão subindo, os custos de mão de obra estão subindo, está tudo ficando mais difícil, as safras estão mais complexas, mudanças climáticas estão mais fortes. Então, a gente entende que, e está vendo isso, que o agricultor precisa se profissionalizar e ele está sentindo isso, sabe? Estão vendo que do jeito que sempre teve, pôde, não vai dar mais, né? Está entrando, rastreabilidade está sendo mais exigida, certificações, que é o que a gente está batendo muito aqui, né? Empresas estrangeiras privadas certificando nosso produto. Então, ou o produtor começa a se adaptar, ou ele vai ter que dar espaço a outro que faz isso de forma mais profissional, que está cuidando do seu solo há mais tempo, aí agora aumentou o custo do fertilizante, você está acostumado a sempre fazer uma aplicação de fertilizante, você está conseguindo economizar, porque tu não precisava estar aplicando tudo aquilo que você sempre aplicou. Tu precisava ter cuidado mais do teu solo, por exemplo, né? Então, a gente está vendo produtores que estão olhando para essas boas práticas, estão olhando para se profissionalizar mais, e a gente acredita que esse é o caminho, né? Então, se responde, assim, ou abre mais dúvidas, né? Uma coisa que me preocupa muito, assim, é que, muito, demais mesmo, é que eu acho que esse processo de rastreabilidade, ele não pode vir sem o processo de desenvolvimento do produtor, entende? Então, assim, não tem como a gente, beleza, a partir de agora vai ser assim, não tem como ser dessa forma, não tem, porque senão a gente vai acabar marginalizando pessoas, né, que estão numa situação que são agricultores, né? Uma coisa que eu sempre falo, agricultor familiar, especificamente, ele não é a profissão dele, ele é um agricultor, né? Não é assim, profissão agricultor. É a persona, dele, não é a profissão dele, né? Não, exato. Então, gente, é uma coisa tão delicada que ela não pode, a rastreabilidade ela não pode vir sozinha, sem pensar num processo de desenvolvimento desse agricultor, porque senão muitos vão ficar marginalizados e vão acabar acontecendo que nem o Frederico falou, eles vai deixar de fazer, de praticar aquela agricultura, né? As próprias certificações, né? Hoje ainda o custo é alto para se certificar, né? O processo para obter e as auditorias para manter ainda é um custo alto quando a gente fala de um agricultor familiar. Exato, sim, Eu acho bastante. que, até complementar, eu acho que muito bem colocado, Carol. A gente tem que olhar, o governo, né, precisa olhar muito isso, né, que você está exigindo uma normativa e tu tem que ajudar a capacitar os agricultores a atenderem essa normativa, né? E isso é verdade mesmo, né? Concordo totalmente, né? Acho que tem que cuidar com os produtores marginalizados. Eu acho que faz muito sentido isso. A gente sentiu bastante isso aí que você está falando, muito produtor preocupado porque tem dificuldade, ele não consegue ler uma lei, compreender alguma coisa que você tem que fazer, né? Então, achei bom. Posso complementar e até queria entender de vocês, né, dentro desse setor, né, tão importante aqui para o Brasil, né, vocês estão aqui no Rio Grande do Sul, mais no Sul, enfim, tem alguma diferença entre essas empresas que trabalham com agricultura aqui no Rio Grande do Sul, para o Nordeste? Como é que é essa relação, né? E eu também queria ouvir de vocês, assim, como vocês, como lideranças empresariais, né, conseguem trazer esse propósito, né, de olhar as atividades de vocês com essa visão social, ambiental, como é que isso se propaga dentro da cadeia e do entorno que vocês estão? Existe bastante diferença entre os agricultores da região sul e da região norte, nordeste. É muito diferente. Um agricultor familiar em Santa Catarina, por exemplo, ele não tem as mesmas problemáticas, os mesmos desafios, nem nada disso, né? Tanto é que a gente tem um projeto em Santa Catarina, né, que é com suínos e aves, mas a grande maioria dos nossos projetos acontecem norte, nordeste. Enfim, tem alguma coisa no centro-oeste também, mas é muito diferente, tá? Eles se comportam de forma diferente, eles deixam de ser agricultores para a profissão deles ser agricultor, entendeu? É diferente.
muito diferente mesmo. Então, a relação deles com a indústria é diferente. Eles estão cooperados, eles estão organizados, eles têm essa preocupação da rastreabilidade, eles têm uma consciência e uma educação diferente, muito diferente, né? E agora lá mais para cima, norte, nordeste, já é uma realidade de vulnerabilidade real, né, social. E por isso que eu bati bastante na tecla de que tem que ter uma questão muito envolvida com rastreabilidade de desenvolvimento, né, pensando nessas famílias de lá. E com relação às indústrias, quando a gente vende o nosso... O que acontece? Eles são obrigados, na verdade, não é que eles são bonzinhos, ou isso é... Claro, existe uma questão de sustentabilidade, um movimento social global, né? Mas existe uma pressão dos investidores, por exemplo. Então, empresas que têm ações na Bolsa de Valores, muitas vezes não, elas são pressionadas para que eles invistam em ações sociais, ambientais, de responsabilidade e tudo mais. Eles precisam as normativas, né, Carol, que eu comentei, que estão vindo dos Estados Unidos, da Europa, e que estão colocando isso como barreiras para importar os commodities, né? Exatamente. Então, assim, se tu tens lá ações na bolsa da tua empresa, da tua organização, da tua empresa, e tu não comprova isso, não há mais investimento em ti, né? É mais ou menos assim que acontece. Claro que sim, né? Existe essa pressão dos investidores, enfim, mas existe uma pressão social muito grande também. Quem hoje vai comprar um chocolate ou qualquer outra coisa que tenha possibilidade de ter mão de obra escrava, né? Então, eu acho que a visão, no meu ponto de vista, eu que estou trabalhando com a indústria, assim, a visão que eu tenho é que sim, eles estão muito preocupados com isso, né? Pela pressão tanto dos investidores quanto social e quanto a pressão própria mesmo, né? Tu vê que as pessoas que estão trabalhando lá nessa indústria, das indústrias e tudo mais, eles querem realmente entrar nessa onda de trazer mais sustentabilidade, de trazer mais uma preocupação, né? Existe isso, essa modificação de comportamento da indústria, sim. Né, de todos os tipos, né, que a gente pode imaginar, dos setores que a gente tem trabalhado, existe essa preocupação forte por esses 3 pontos, né, que eu mencionei. Frederica, não sei se tu tem alguma contribuição. Sim, podemos. O que eu sinto, né? Concordo que os perfis assim de produtores são diferentes ali, que nem a Carol trouxe. O que a gente sente que nem a gente tem o aplicativo disponibilizado aqui no Sul e até na Amazonas, né? Então, apesar de ter algum perfil diferente, a gente sabe que aqui também o produtor no Rio Grande do Sul é um produtor bem simples, né? Já não se compara com o produtor no Sudeste e no Nordeste também já tem produções mais tecnificadas, né? Em alguns lugares do Nordeste, né? Então, aqui a gente também acaba tendo um pessoal simples. Sim, a gente tem umas exigências que fizeram nós nos profissionalizarmos mais, que é, por exemplo, a uva, que nem a Carol trouxe lá no começo. Se tem muito, o espumante de pinto-bandeira, tá, mas pinto-bandeira tem mais espumante de pinto-bandeira do que a gente tinha que ter de uva, da onde está vindo essa uva, né? Essa uva está vindo de fora. Então tá tendo, não, ela vem da cidade do lado, vem de Flores da Cunha, então já se começou a ter uma noção, a uva ali puxou bastante isso em termos de denominação de origem, indicação de procedência. E isso aí ajudou realmente a gente a melhorar nossa parte de rastreabilidade, mas ainda são produtores pequenos, ainda são produtores muito simples, e que estão também de uma forma que foi trazido também, marginalizados, dependendo algumas vezes, por não terem se adaptado a tecnologias já há um tempo. Então, isso é um pouco do perfil ali que a gente lida, né? No Amazonas, claro, pessoal muito mais simples, mas realmente também usa o aplicativo, tem alguns desafios são parecidos, convivem muito mais com o problema do desmatamento, né? A gente também tem casos de agricultores familiares que você vive à beira da plantação ali, quando vê, abre um pedaço, né? E é uma complicação realmente para os compradores, né? Que nem eu estava trazendo, grandes agroindústrias são pressionadas
a chegar nesse produtor e dizer, tá aí, tu tá abrindo mais área aqui onde você não deveria, né? Também tá mata, mata amazônica, né? Então, acho que isso é uma coisa que é o perfil, assim, né? Cada região, mas como a gente falou já desde o começo, o pessoal está se tecnificando, está sendo mais exigido, isso está sendo exigido em diferentes escalas, isso aí vai movimentar bastante. E daí o que a Eliane falou também o perfil da empresa, como a gente traz isso aí para o propósito, eu acho que o foco é, você tem um sonho grande que faz sentido e consegue trazer isso para diferentes pessoas que faz sentido também isso para elas, né? Então, a gente que lida com tecnologia é um pouco mais difícil, né? Se tu vender o agro para alguém de tecnologia, de vez em quando são mundos um pouco distantes, assim. Mas geralmente quando a gente lida com o pessoal agronomia, o pessoal adora o que a gente faz, tecnologia. Agora a tecnologia, para mim é a mesma coisa se eu estou aqui, eu estou lá. Então a gente busca ter gente que é engajada e entende o impacto do que a gente está fazendo. A gente busca conversar com o pessoal e mostrar, olha, isso aqui vai na mão de muita gente, ajuda muita gente que está falando ali na ponta, que está vendendo mais porque tem rastreabilidade. Então, vamos fazer essa ferramenta funcionar muito bem, vamos garantir que ela vai ser feita da melhor forma. Então, acho que isso é um dos principais pontos, né? E juntando pessoas com perfis, assim, eles batem muito quando sua empresa começa, né, a tomar um tamanho, contratação é uma das coisas mais importantes, né? Então, acho que é isso, é ter pessoas que faz sentido também isso para elas, né? Com certeza. Obrigada. Obrigada. Bom, estamos quase no nosso horário. Para finalizar, eu vou jogar uma pergunta super complexa, querendo respostas objetivas. Mas eu queria ouvir de vocês. Eu sei, é uma pergunta complexa, certamente não há uma resposta específica, mas eu queria ouvir a percepção de vocês. Hoje, o agro brasileiro é consciente? E se não for, está no caminho? Ou qual é o grande desafio para se tornar consciente? Vou falar, então, eu acho que não, em sua maioria e volume não é consciente, tá? Acho que tem muita conscientização para acontecer. Hoje, também com tecnologias, assim, aqui a gente está falando de agricultura familiar e fruticultura, quando você fala do grande volume, que são grãos, já está sendo aplicado mais agricultura de precisão, né? Então, isso aí precisa ser adotado num ritmo maior para ser mais consciente, e dentre outras práticas que precisam ser implementadas, diversificações de cultivos, igualização de oportunidades. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser olhado para o agro estar um pouco mais consciente, né? Como trouxe, né? Desmatamento, muito bem, pecuária, agrícola, né? Área plantada. Então, o pessoal precisa entender que isso não pode ser feito, né? E a ser atuado em cima, mas eu acho que estamos no caminho também. Acho que a tendência é ser mais consciente também por motivos que a gente conversou aqui, que foram embargos econômicos, dificuldade de comercialização, né? Então, e a complexidade agrícola que vai fazer os produtores terem que se adaptar, né? Então, acho que é o caminho, mas não saberia dizer o quão longe a gente está dele. Eu acredito que a agricultura por si só, ela não é sustentável, né? Ela é a modificação do meio. Então, assim, a agricultura é, por definição, modificar o meio para que eu possa colher e comer, né? Colher alimento. Então, ela por si só não é sustentável. Então, o grande desafio é a gente pensar em soluções para que ela se torne menos impactante. E eu acho que a gente está nesse caminho de pensar em soluções que a tornem menos impactante, porque impactante ela sempre vai ser, a menos que a gente modifique a forma de consumir, né? Então, assim, é muito além, é muito maior do que simplesmente modificar manejos ou formas de cultivo, enfim, para tornar a coisa um pouco menos impactante, né? Eu acho que essa é a questão. Estamos no caminho quando se pensa em... Estamos buscando soluções para torná-la menos impactante, mas estamos longe de torná-la sustentável. Essa é a verdade.
Muito bem colocado, Carol. Eu acho que também que a gente é sempre bom reforçar como isso começa no consumidor também e a forma que a gente consome. As pessoas geralmente reclamam de aplicações e de uso de produtos que ela não sabe, mas aí eu pergunto quantos vão ao mercado e comem só orgânicos. Então, a gente precisa fazer uma readaptação aí todo de consumo para que todo o resto da cadeia se adapte a nós também, né? Muito tempo as indústrias daí, né, e a plantação com grandes quantidades de defensivos predominou, mas hoje cabe a gente ali no mercado também fazer a nossa ação, né? É uma jornada de educação, né? Para todos nós como sociedade, né? É Nós isso aí, estamos eu no acho. caminho. Estamos no caminho, eu acho que a questão Muitíssimo é. bem colocado. É aquilo que a gente sempre diz, né? O consumo é o voto com o nosso dinheiro. E não deixa, e não deve servir só como uma sanção a quem produz de uma forma que a gente não deseja mais que seja produzido, mas um incentivo, especialmente, uma premiação para quem produz de uma forma consciente, com a sustentabilidade realmente em todos os seus pilares social, econômico e ambiental. Carol e Frederico, muitíssimo obrigada. Eu adorei esse bate-papo. Passou imensamente rápido aqui o nosso tempo. Muitíssimo obrigada. É um super prazer estar aqui com vocês. Eliane também. E vou passar a palavra, então, para a Eliane fazer o encerramento dessa noite. Muito, muito obrigada. Mais uma vez, aqui em nome da filial do Capitalismo Consciente aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente agradece muito mesmo o compartilhamento de vocês, né? Eu acho que o nosso papel aqui é esse papel de trazer a consciência, a elevação da consciência das lideranças, né? Para um propósito maior, realmente, um propósito aí que traga o ESG para dentro da estratégia da organização, que não seja só ações isoladas, né? E dentro do agro, acho que a gente vê muitas coisas a se fazer, mas um caminho esperançoso, né? E eu acho que se todos nós construirmos juntos, né, esse processo, as coisas vão realmente melhorar, né? Então, parabéns, Carol e Frederico, pelas iniciativas que vocês vêm fazendo, né? Se quiserem, se aproximem mais do nosso instituto, a gente está de portas abertas aí a conversar novamente, enfim, né, fazer outros bate-papos, trazendo aí as práticas conscientes que vocês têm. Então, muito obrigada, Suzane, também pela condução aí do momento, e até a próxima. Muito Show. obrigada, viu, gente? Obrigada de verdade, adorei esse bate-papo, foi incrível. E passou realmente muito rápido. Falar de agro eu sempre passo rápido. É.